Pode mandar ver. Beleza, pessoal. Olha, eu vi aqui em todas as pessoas que estão aqui presentes, nós estamos fazendo a organização do controle das pastas para os trabalhos, né? E, como eu falei no início, alguns alunos a gente depois vai estar sinalizando para verificar as pastas por conta da necessidade de atualização de dados. Mas hoje a gente não tem aqui uma representação de todos os grupos, nós temos 13 grupos, né? Se mais alguém for chegando, eu vou falando aqui dos grupos que eu anotei. Nós vimos aqui, né, do grupo Governança, temos representante, do grupo Energia da Serra, temos pessoal em massa aí do Amazing e do grupo do CISM. Então, eu vou focar um pouco em cima do que esses grupos estão trabalhando, vamos fazer um briefing em cima de vocês que vieram aqui, mas é legal que todos os outros alunos que são dos outros grupos sinalizem para a gente poder ter um contato pessoal também, para fazer uma interação, entendeu? Para não ficar uma coisa sem a gente fazer alguns comentários, tá bom? E aí, abrir também, vamos fazer uma rodada geral de temas, abrir também para dúvidas, questionamentos, se o grupo quiser fazer algum questionamento, tá? Ou quiserem tirar algumas dúvidas a mais, ok? Então, a gente pode bater um papo. Eu vou começar aqui com o grupo Governança. Gustavo está aí, né, Gustavo? O grupo Governança está com a proposta de desenvolvimento de um plano de continuidade de negócios para garantir recuperação rápida em caso de desastre, né? A ideia da startup é a Continuity Pro, tá certo? Continuity Pro, é esse nome. Você tá aí, Gustavo? Gustavo tá com o microfone fechado. Tá podendo falar, Gustavo? De repente o Gustavo tá... Então, vamos aguardar, né? Eu vou passar para o próximo, então. Gustavo, depois, quando puder abrir o microfone para a gente trocar uma ideia, eu vou passar para o pessoal do Grupo Energia da Serra, que também está aqui hoje, a Ângela e a Jennifer. Vocês estão aí? Ângela e Jennifer? Oi, professor, estamos sim. Show. Então, o grupo de vocês está com a plataforma de gestão de projetos, a SAVE, que é simples, ágil, visual e estratégica, correto? Correto, é isso mesmo. Tá. Então, vocês podem dar, assim, 5 minutinhos, falar como é que está essa experiência da plataforma? Angela? Tá. Nós iniciamos com a... A gente está na fase das entrevistas para poder entender as dores, né? Porque qual que é a intenção do software? Não ser só mais um, né? E que ele possa atender não só essa parte de integração de sistemas, que é as dores que a gente vem ouvindo aí nas entrevistas, né? Porque hoje, por exemplo, o Project, né? Tem essa questão que não integra com todos os sistemas e também diferentes abordagens, porque hoje a gente, por exemplo, numa empresa não só tem cascata, tem às vezes uma gestão híbrida, que é a parte cascata e ágil. Então, assim, hoje os sistemas eles têm uma dificuldade de absorver essa demanda, quando é uma gestão híbrida ou só quando é ágil, porque, por exemplo, o EPM, ele às vezes não integra Kanban, enfim, aí a intenção desse software é isso, é atender, né, essas dores, só que agora a gente está fazendo esse mapeamento, a gente está fazendo as entrevistas, a gente já colheu algumas, mas ainda faltam outras, então, assim, a gente até conversou com um grupo e estamos subindo aos poucos as entrevistas, para poder mapear melhor as dores, para poder iniciar essa parte do desenvolvimento. Perfeito, Ângela.
Aí eu vou fazer uma pergunta e também aproveitar a experiência do Ricardo, né, Ricardo, a gente trocar uma ideia. Eu vou fazer algumas perguntas em cima do que eu achei interessante, a jogada, né, da palavra save, né, o save em inglês, né, mas sempre seguindo aquela ideia de usar a sigla, né, simples, ágil, visual e estratégica. Então, qual é a relação, a jogada que vocês querem com essa marca, com essa identidade do Save, com a ideia de trazer simples, ágil, visual e estratégica? Né? Vocês pensaram isso já como um foco para que a funcionalidade da plataforma entregue essa ideia, essa expectativa para o cliente? A Ou gente não? não, Foi... ainda não discutimos isso a fundo, né, ainda está no rascunho. É Mas a interessante. ideia não é só, por exemplo, ajudar, né, é também facilitar a questão da comunicação, mas, assim, a gente ainda não discutiu, sobre a marca em si, né, o como a gente vai, fazer essa associação da marca com o nosso produto. Isso. Como a Ângela falou, professora, é uma plataforma para ser integrada, né? Então, de fácil acesso, hoje a gente vê muita gente relatando que algumas plataformas como o SAP, por exemplo, ela não é uma plataforma muito fácil, muito interativa, então a nossa ideia seria trazer justamente uma plataforma integrada que a gente consiga ser simples de manusear e fácil de entender, né? Mas aí, como a Ângela falou, a gente ainda não botou. Os meninos até rascunharam já algumas interfaces, algumas coisas já para a parte do protótipo, né? Já para o final, mas ainda a gente ainda está entendendo melhor o que a gente quer colocar na plataforma, né? No programa, então no software. Então, isso ainda a gente ainda está pensando o que a gente quer mostrar, o que a gente quer integrar. E aí isso vai ser determinado pelas entrevistas mesmo, que a gente está fazendo, está na fase das entrevistas agora até o fim dessa semana. Essa é a ideia. Aí, depois Perfeito. dessa fase, a gente vai amadurecer a estratégia de negócio. Isso, perfeito. Perfeito. Eu vou dar como dica para vocês não deixar essa ideia como diria, né? Deixar essa No ideia papel. rondar. Aham. Porque é interessante que o próprio nome que vocês escolherem, claro, vocês estão certíssimas, o caminho é esse. Fazer as entrevistas, entender bem a dor, até porque é mais experiência do usuário. Vocês vão ter que fazer destrinchar a experiência do usuário para poder entender, do ponto de vista do usuário, qual a melhor forma para chamar de fácil, né? Uhum. Chamar de fácil depois do Google é quase uma coisa impossível, né? Agora Verdade. o mais fácil é você mandar a IA fazer as coisas para você, mais fácil do que isso, impossível. Mas o ideal é que vocês, na usabilidade do usuário, tenham essa ideia. E eu achei muito legal a ideia da sacada, da sigla com o nome, sabe? Não precisa ser esse, mas fique no imaginário que você tenha um nome fácil, simples, não precisa ser um nome conhecido, uma palavra em inglês, por exemplo. Muitos grupos têm essa ideia de trazer uma palavra em inglês, né? Às vezes você pode fazer um nome que não tem nada a ver com aquilo, mas que seja fácil de pronunciar. Eu vou comentar isso depois com outros grupos, né? Porque existem muitos grupos que têm a tendência de usar termos em inglês. Não fiquem presos a isso, mas pensem, um nome que se você pode fazer uma jogada entre uma sigla com as entregas que você espera, a ideia de chamar simples, ágil, visual e estratégico, né? Se for uma coisa assim que possa abarcar um pouco o que que vamos construir lá na frente, chamado proposta de valor, as palavras-chave são uma dica interessante entre a proposta de valor, o que você quer entregar, para você construir a marca. Mas não necessariamente a marca precisa estar atrelada a uma função específica do aplicativo. Ela pode remeter a coisas do imaginário. É como Uber, por exemplo, né? Uber é um nome que a gente não tem na nossa língua, é de outra língua, mas não tinha nada a ver, e ela é um nome que chegou e fácil de pronunciar e pegou para um serviço de táxi. Por que não é táxi? Vocês entendem? Então, dá para criar nomes
dá para criar coisas, não precisa ficar, mas tem que ser uma coisa nessa ideia. O save é um exemplo, uma palavra curta, fácil de pronunciar, mas que trazia ali uma brincadeira com o que poderia ser uma proposta de valor. Por isso a minha pergunta, mas super show, gostei da ideia da plataforma, e eu gostaria de entender um pouquinho mais, né? Plataforma integrada, aí eu passo para o Ricardo, de repente eu vou aprender um pouquinho mais sobre essas funcionalidades. Obrigada aí pela sugestão, professora. Obrigada. Eu gostei dessa pegada de integrar, né? Quando a gente consegue transformar essa integração numa realidade, porque a gente estava conversando lá com o Antônio no início, né? Da questão do BI. Tá? Ele trouxe a pegada da Vue, que a Vue levava um tempão. Tá? Então, a otimização, a integração facilita o processo. Isso sempre é muito bem-vindo. E no mundo de negócio, né? Isso otimiza, isso vai reduzir custo, pode sim, eu acredito que reduza custo, então é bem interessante. Mas vocês estão numa fase inicial, né? Estão identificando as dores dos possíveis clientes, né? Então, tem muita água para rolar nisso aí. A partir dessas entrevistas, vocês vão avaliar, vocês vão ter a construção do mapa de empatia, né? Então, e aí, com o mapa de empatia, vocês voltam para um brainstorm, né? Para lá na frente vocês constituírem, né? Pegarem as 3 ideias e jogarem na matriz Pug. Aí que a coisa começa a ficar boa. Tá? Então, acho que essa é a colaboração. Se vocês tiverem, né, estão desenvolvendo isso, se pintar alguma dúvida ao longo do dia, pode mandar um zap lá no grupo, pode ser que eu não consiga responder na hora. Ou então no fórum, né, pode colocar que a gente sempre dá um retorno. Coloca lá no fórum, porque a dúvida de um grupo pode ser a dúvida de um outro. Coloca no fórum e manda um zap no grupo, que coloquei lá, tal, mesmo que eu veja, né? Eu olho sempre no final da noite. Se mandar um zap, se eu tenho uma folguinha, eu vou lá, que aí eu agilizo. Tá? Mas a ideia é bacana, e essa questão da marca que a Patrícia falou, tem lógica. Beleza, certo. Gente. Vocês sentiram alguma dificuldade? Está tranquilo? Tem alguma dúvida no material das nossas, da plataforma? Alguma questão? Eu só queria entender um pouco melhor sobre o mapa de empatia. O que vocês esperam com o mapa de empatia? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Tá, vamos lá. Você fez a entrevista, tá? E aí a gente sempre fala que essa entrevista ela vai ser olho no olho. Tá? Então, eu estou entrevistando aqui a Patrícia e as perguntas que eu vou fazer para a Patrícia, a gente sugere sempre que sejam perguntas mágicas, né? Que faça gerar na Patrícia estímulos. Né? Então, a Patrícia, você vai perceber que a Patrícia vai estar com raiva, o que ela sentiu, ela está muito feliz com aquela tua ideia. Então, o mapa de empatia, você vai transportar a resposta que ela te deu, mais a sua observação. Né? Então, a audição e a visão ativa, né? Porque eu não posso fazer uma entrevista, estar fazendo a entrevista com a Patrícia aqui e, ao mesmo tempo, estar no celular respondendo no WhatsApp. Eu tenho que estar observando os sentimentos da Patrícia e eu vou anotando. Tá? E quando você for preencher esse mapa de empatia de cada entrevistado, você vai pegar o que ele respondeu, tá? E vai dizer o que ele sente, o que ele pensa, o que ele vê. A partir disso, você constrói um mapa de empatia. Conseguiu? Consegui. É que eu fiquei na dúvida se era o mapa para cada entrevista ou você fazer um mapa geralzão, entendeu? Não, é para cada um. Ah, tá. É para cada um. Por quê?
Você vai ver o seguinte, ó, vamos supor que quando eu perguntei à Patrícia em relação às dores do sistema, ela vira e fala assim, eu sei, eu vejo que o sistema é um pouco lento, mas eu acesso uma vez por mês. Tá? A Patrícia, ela sentiu uma dor. Agora, aí você vira para o Knaip, desculpa que eu vou falar, eu fico pé da vida, porque toda vez que eu acesso... Olha a diferença. Tá? Na percepção, aí você registrou. Lá no final, quando vocês forem fazer, após o mapa de empatia, quando vocês criaram a lista, né, para um brainstorm, vocês vão considerar tudo isso. Tá? E aí é legal colocar numa balança. Ó, eu tenho um usuário que não sentiu tanto essa dor. Agora, aquele que vivencia o dia a dia, tá? Ele efetivamente demonstrou sim, ele ficou muito irritado com o cenário atual. Então, eu vou pensar numa solução para quem? Será que se eu atendo o Knaip, a Patrícia vai estar satisfeita? Com certeza. Agora, e se for o inverso? Né? Provavelmente, se for uma solução que é uma solução de contorno, né? Galera lá da programação conhece que é o bacalhau, né? Cria uma view aqui, viu, Antônio? Criei uma view para atender aqui rapidamente. Pô, legal, é uma solução de contorno. Agora, o Knaip, ele está no dia a dia. Então, aí é o que o Antônio chegou e teve que fazer. Otimizar voltar aquela view, né? E fazer uma instrução SQL com, sei lá, 1000 linhas de código, né? Para que, ao invés de um retorno seja 20 horas, passa a ser 2. Então, ele atendeu ao Knaip, tem essa urgência, né? Vivencia o dia a dia, e atendeu a Patrícia também, que vamos pensar aqui como uma usuária esporádica, né? Com menos intensidade na coisa. Diga, o pessoal técnico utiliza o nome mais bonito, né? Um workaround. Isso. Assim, uma coisa, Angela, que é interessante, até pela própria acepção da palavra empatia. Você vai fazer a pergunta de forma que você obtenha uma ideia, como se você vivesse a experiência daquele usuário. Se você não se colocar no lugar daquele usuário, como é que você vai realmente entender se a sua solução acaba com a dor dele? Então, para você criar a solução adequada, tipo, vou fazer o sapato, tem que ter o pé, mas eu não estou lá, não sou eu que sou aquele usuário. Então, a empatia, você vai olhar a pessoa, a reação dela, você vai bater um papo. Às vezes, aquela pergunta assim, às vezes você tem que entender o quanto aquilo afeta a estabilidade daquela ação que ele está fazendo. Sendo uma plataforma, vamos nesse exercício mesmo, né? Você está falando de plataformas e integração de plataformas. Exatamente o quanto isso atrapalha. Como é que você vai saber se a tua solução... Aí você vai dizer para ela, e se eu te trouxer uma solução XYZ? Não, você tem que perguntar sobre a dor dele. Se na visão daquele usuário, ele realmente fica, né, ele fica impactado, aquela dor atrapalha. Às vezes é uma questão simples, mas na hora que você vai elaborar a avaliação, e vocês como grupo vão poder depois balizar o impacto das dores, na hora de vocês escolherem, fazerem um brainstorm da solução. E vocês têm que estar com isso em mente, qual a melhor solução que vai dar a melhor entrega. Você pode ter várias soluções, e elas não encaixarem se você não tiver esse olhar. Então, o mapa de empatia é uma coisa importante, e é um exercício também, tá? É um exercício de se encontrar com o usuário. Fala, Jennifer. Professora, pelo que você está falando, é mais uma observação, né? A gente pode também perguntar algo relacionado a isso, ao comportamento, Total. que também pode ser como uma das nossas perguntas, por exemplo, incluir também isso com relação à parte comportamental? Claro. Vou dar um exemplo, Jennifer.
Sim. Jennifer, e aí? Fala mais. Né? O que você entendeu disso? Me explica. Vamos lá, fala mais um pouquinho. É você. Tá? Vai lá, pode falar. Tá? E ainda você vai vendo as pessoas gesticularem e tal. Tá, e como é que você se sente em relação a isso? É diferente, né? Jennifer, você entendeu? Sim ou não? É. Sim. É. Não. A pessoa vai te dar uma resposta fria e não vai te... eu tô mais querendo me livrar desse questionário. Sim. A ideia é realmente bater um papo e fazer a empatia. Vamos lá, eu estou aqui, nós somos amigas. Me conta o que te atrapalha. Aí você vai, pô, isso me dá essa coisa, eu faço assim. Pô, seria muito bom. Às vezes, o usuário te dá uma solução. Porque quem vive o problema, imagina, pô, eu gostaria que fosse assim, tivesse assado. Se vocês tiverem oportunidade de fazerem entrevistas com pessoas que estão usando, realmente vivendo aquilo, vai ser muito mais interessante, porque a pessoa que está imersa, né, tirando eu, o usuário esporádico, a ideia A gente até perguntou se poderia fazer entrevista com a gente mesmo. Não. Se eu mesmo posso responder. Show! Olha só que legal, tá? A tua pergunta foi maravilhosa. É interessante, tá? Que você faça lá com as 10 pessoas, 20, não? E o próprio grupo responda. E você, a partir dali, você pode até fazer uma análise comparativa disso aí. Isso, uma boa entrevista e um bom mapa de empatia, ele vai gerar o quê? Um protótipo muito próximo do que o usuário quer. Aonde eu descubro, né? Isso é direto, tá, gente? Porque, sim, a gente utiliza essas ferramentas, sim, na graduação, em pós, em outros treinamentos. Às vezes o cara chega com um protótipo, que eu pego lá em entrevista, né? Olho e pego o protótipo e falo assim, cara, você virou e voltou na pessoa que respondeu e você mostrou isso aqui? Aí o cara fala assim, não. Falei, vamos fazer um teste? Volta lá e pergunta o que ele acha. É o prototipar na veia, né, Ricardo? O cara chegou e falou assim, o cara perguntou se eu tinha bebido, né? Porque o que eu prototipei não tem nada a ver. E aí, será que onde estava o erro, né? Onde foi o erro da coisa? Foi na forma como ele perguntou, tá? E aí, no meu mundo, né? Eu venho com uma pegada sempre de, e aí? Fala mais, né? Pô, mas abre o teu coração, né? Coloca todas as mágoas para fora e ouve o cara, deixa falar, né? Esquece pergunta objetiva, tá? Deixa falar. Quanto mais... Knaip, porque quando você começa a falar, se eu vou perguntar aqui, vou fazer uma pergunta para a Patrícia, de algo que, assim, muito próximo do que ela falou, do que ela está imersa, né? Ela vai responder, né? E você vai observar. Agora, e aí tem o detalhe de escolher bem as pessoas. Se eu viro, né? Vou dar um exemplo, para minha mãe, que não conhece nada de tecnologia, e vou perguntar, né, dona Darli, a respeito de tecnologia, ela vai me responder, mas é mais uma que respondeu. Agora, quando eu for prototipar, eu vou mostrar isso para ela vai falar assim, isso aí eu não entendo nada mesmo. Agora, se eu vou e pergunto para a Patrícia, né, para dizer, peraí, não foi isso que eu te falei. Eu te disse que esse sistema, ele, mesmo que com acesso esporádico, ele, em algum momento, me gerava uma insatisfação. Você, ao invés de me trazer uma solução de otimização, você colocou mais campos para inserir dados? Não, eu não gostei disso, não. Você não entendeu nada que eu falei. Tá?
Isso é gerado por quê? Porque eu não ouvi e não, sim, não vi e não ouvi ativamente, tá? E muitas das vezes as perguntas não são perguntas abertas. Design Thinking é aberto, é deixar o cara falar, é ouvidor. Se eu não estou a fim de ouvidor, eu não vou fazer entrevista com aquele cara naquele dia, tá? E tem que ser olho no olho. Isso aí até nos áudios, né? Eu trago isso e no material eu enfatizo, porque é uma receitinha de bolo que é o segredo do sucesso. Se não fizer, na hora que chegar lá na frente, eu vou ver a tua resposta e vou ver o teu protótipo. Não vai bater, tá? E aí a gente consegue observar. Ó, aí, claro, vai surgir o quê? Uma observação. Pô, talvez, se você pegar essa tua pergunta e construir, se tivesse construído ela de uma outra forma, você daria uma abertura maior para a pessoa estar falando, tá? Então, essa construção das perguntas ela é primordial. Por isso que a fase de vocês de construir um roteiro, né, um questionário, não é questionário, uma entrevista bem elaborada, e essa entrevista ela não é receita de bolo também, porque eu crio um roteirinho e no dia a dia da minha entrevista com a Patrícia, a partir da resposta que ela vai me dar, eu posso simplesmente cortar uma pergunta e fazer outra. Tá legal, Patrícia, mas você me disse que quando você acessa o sistema, você tem uma dificuldadezinha, né? Nem é uma dor muito grande. Mas como é que é essa dor? Qual o teu sentimento quando você... Quanto tempo você fica aguardando? Ah, não, eu fico 2 minutos. Tá? Mas o que é ficar aguardando 2 minutos para você? Aí a Patrícia, não, mas eu trabalho muito. Você sabe que eu sou diretora lá de inovação, né? E eu chego no instituto 8 horas da manhã. Aí você já começa a ver o quê? Ó, a Patrícia é alguém que, se eu construir uma solução que vai agilizar o trabalho dela, pô, ela vai ter uma validação positiva. Agora, você chega lá para alguém que, não, fica tranquilo, 2 minutos para mim não é nada, tá? Aí você vai descobrir, né? O cara está aposentado, está com burro na água, né? Para ele 2 minutos e 10 horas é a mesma coisa. Será que a pessoa que você escolheu, né, para validar a dor dela foi a pessoa certa? Então aí que a gente, e essa é a prática que a gente vai obter no dia a dia, tá? Volto aí para você, Patrícia. Só complementando, 2 coisas importantes que são estratégicas. Você pensa nesse usuário, nessa pessoa que você está entrevistando, e como o Ricardo falou, às vezes a solução e até o que você hipoteticamente pensava que era uma coisa legal para aquela dor que você pode surgir do nada. Você pode estar pensando uma coisa e na entrevista vir outra. Surgiu uma coisa que não estava nos teus planos. Vocês estão achando que o lance, o bacana, é a plataforma integrar sistemas, né? Então, vocês têm uma ideia, vocês estão ali, mas não vai formatado no sentido, é isso, eu acho que é isso e é aquilo. Porque vocês também fazem parte do público-alvo, vocês também têm as dores. Mas, às vezes, é aquilo que está ali na entrelinha, é ganhar tempo, agilidade, ficar mais tempo com a família. O cara quer uma coisa mais ágil do que... Então, qual é a experiência do usuário que seja mais, que entregue mais sucesso, porque essa vai ser a diferença da tua plataforma para os concorrentes. Aquilo que você vai entregar, vai pegar. E aí vem esse público. Você vai vender para a mãe do Ricardo ou você vai vender para o profissional de mercado? Né? Então, você tem que achar a definição melhor da dor daquilo que lá no futuro vai ser o teu público-alvo para comercializar o software, né? Ou a plataforma. E o legal, Patrícia, só contribuindo, e o legal de vocês que estão imersos, né? Ouvir. Tá. Agora, beleza, o grupo sou eu, Galo e a Cristiane. Pô, eu fiz as entrevistas, agora vamos responder também. Né?
e um observa o outro. E registra isso. Tá? Lá na frente, vocês vão ter vocês vão surgir os insights. O que é um insight? É aquilo que não é uma visão míope. Tá? Visão míope é aquilo que aparentemente está ali na tua cara, mas não vai ser essa a solução. O insight foi você imergir no problema, né? Dialogar com as pessoas e, agora eu entendo. Então, muitas das vezes, aí vamos dar um exemplo, né? O usuário vive reclamando do sistema tal. Sim, vou trazer uma coisa esdrúxula aqui, mas ele está reclamando que aquilo é ruim, que aquilo é ruim. Aí você parou. Você pegou um cara lá de design de interface, aí o cara utilizou design thinking, ele chegou a fazer uma série de perguntas. Muitas das vezes você não precisa mudar um sistema, você mudou algumas coisas, né, de interface que tornou aquilo ali mais amigável para o cara. E você conseguiu observar nesse diálogo a satisfação dele, se era a satisfação ou a insatisfação. Tá? Então, o insight que você vai ter, né, ele vai vir a partir dessa imersão que você vai fazer no problema. Sem a imersão no problema, esquece. Você vai ter uma visão míope. Você vai trazer uma solução pobre. E aí você vai transportar lá para o teu mapa, para a tua matriz de Pug, 3 ideias pobres que vão vai gerar. Você vai trazer ali variáveis, né, que podem ser variáveis ricas, mas você usou variáveis ricas com ideias pobres. Vai se gerar um protótipo pobre que, quando você validar, o cara fala, não é isso que eu quero, isso não resolve o meu problema. Então, essa fase inicial, ela é primordial. Pode falar, Camila. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Na verdade, eu queria perguntar uma coisa. Geralmente, quando eu vou fazer... Não são bem entrevistas, né? Mas quando eu vou, por exemplo, tentar mapear ali os requisitos das partes interessadas e tal, e acaba que a gente conduz aí como se fosse uma entrevista para tentar obter deles justamente isso, qual é a dor, né? Qual do problema ali que eles estão enfrentando. E aí, usualmente, no meio dessa conversa, eu já tento expor uma solução. Eu já começo ali a pensar na solução e digo, olha, se a plataforma responder dessa maneira a sua requisição, isso seria um comportamento legal, esse seria um cenário que você aprovaria. Eu não sei se isso seria adequado, seria uma maneira adequada de conduzir essas entrevistas também. Querida, é exatamente aí que você está induzindo, Fala, Kinai. Não, isso acontece muito com a gente de TI, tá? Por quê? A gente já parte com uma predisposição que a solução vai ser essa. Se você sabe que a solução é essa, você não precisa mapear a dor. Entendeu? Aí vamos voltar lá no... Cheguei, fiz um bate-papo, identifiquei, o cara me disse, eu automaticamente já... Se eu vou fazer entrevista com 10, tá? Comecei com a Patrícia, ouvi. Aí fui para o Gustavo. No Gustavo, que é o segundo, eu já estou trazendo uma solução, eu vou estar induzindo o Gustavo a criar, a responder o que eu quero ouvir. Por isso que a gente não usa pergunta objetiva, tá? Olha só, vocês precisam torcer por um time que foi campeão muitas das vezes nos últimos anos. Tá? Você precisa torcer por um time que tenha mais de 40 milhões de torcedores. Aí eu viro e pergunto, essa é só para o Galo. Você vai torcer para o Flamengo ou para o Vasco? Tá? Eu estou induzindo o cara a dizer que ele é Flamengo. Tá? Então... a brincadeira aí, porque a gente tem que brincar com o Galo, né? Mas nessa fase, eu estou perguntando, eu estou ouvindo. Então, quem fala mais é o usuário. Né? Eu vou sempre... fala mais. Tá?
Pô, mas como é que você... Olha a inversão, né? Se você imagina que o sistema vai ser assim, assim, assado, como é que você se viria nesse cenário? Né? Qual seria o cenário ideal para você ouvir? Tá? Aqui a gente está mapeando, está no início do processo. Lá na frente você vai ter oportunidade de mostrar a ele, e aí, quando ele chegar e falar assim, não, tá legal, aí você pode chegar e falar assim, ó, pô, mas e se eu fazer esse incremento aqui? O que você acha? Não, olha só, Camila, o que você me trouxe está muito bacana. Agora, você me trouxe um protótipo, está muito legal. O que você está me trazendo a mais, pô, isso aí vai ser muito melhor. Mas eu já passei por todas as fases, já apresentei o protótipo, ele já disse, não, ó, show, é isso aí me atende, né? Ou me atende parcialmente, isso aí resolve as minhas principais dores. Tá? Então, no Design Thinking, nunca a gente vai induzir o cara a nada em nenhum momento. Tá? Lá na prototipação, quando você apresentar o protótipo para ele fala assim, tá legal? E aí, se você quiser colocar lá o recheio do bolo, mas já atendeu a ele. Então, eu vou trazer mais alguma coisa até para validar, para documentar que isso aqui é bom para ele também. Tá? Não sei se eu te Ok. respondi. Sim, não. Ok, perfeito. Obrigada, professor. Obrigada, Patrícia. Beleza, gente. Vamos agora dar uma adiantada, porque eu acho que a gente fechou essa primeira e essas coisas que foram colocadas servem para todos os grupos, tá, gente? A gente só está pegando o gancho aqui do grupo da Ângela e da Jennifer, mas é para todo mundo o raciocínio, para qualquer tema, e até o Eliel colocou aqui no chat, tentem ver, não com aquela mente de, eu estou fazendo um projeto de pesquisa, é um pouquinho diferente, tá? Não é o fato, buscar a dor não é fazer, você só vai ter aí a busca da dor é ainda para a construção do problema que você vai, imagina, estou buscando aqui o problema que vai ser a base para eu construir a solução. E aí sim, eu teria uma hipótese da solução lá na frente. Mas a gente não está fazendo a construção como um projeto de pesquisa, né? Eu vou pular um pouquinho agora, por conta da adiantado, e vou chamar o pessoal do Grupo Amazings, que tem aqui uma galera muito boa do Grupo Amazings. Até, Ricardo, o grupo, eles estão com um hub, vai ser também um pouco essa ideia de plataforma, né? Um hub de produtos digitais de gestão para profissionais de saúde, líderes de assistência, né? O nome da startup seria Telk Health Consultancy. Viu como dá até um trava-língua? A gente está no Brasil, Health Tech Consultants. Mas a ideia é uma solução técnica de gestão hospitalar para consolidar processos administrativos usando ferramentas tecnológicas, né? Então, achei muito legal e vocês já têm uma perspectiva, né, do que vocês querem. Acho que já chegou aqui meio que uma ideia de um pré-protótipo, né? Seria uma solução que iria redução de tempo de atendimento, maior assertividade, melhoria nos processos de rotina, tudo pensando em gestão hospitalar, para otimizar processos, trabalhar dados. Aí eu queria chamar o pessoal aí da Healthtech, Camila, Cristiane, né, tá o Eliel, né, o Igor estão aí hoje. Eu queria saber de vocês, achei muito interessante, mas eu vou fazer sempre aquela ideia, se vocês estão aí já pensando nesse nome Telk Health, se vocês consolidaram essa ideia ou se estão abertos aí a uma discussão com relação ao nome da startup e da solução. Como é que nós estamos? Eu acredito que o nosso nome, a gente está aberto, sim. Na verdade, até foi algo que a gente comentou um pouquinho antes. Eu, particularmente, eu gosto de Tech Health. Eu acho que retrata bem que a intenção é trazer, inovar processos dentro do nicho hospitalar, né? Trazer aí um hub para proporcionar aí, soluções específicas para esse nicho.
Mas é claro que se a gente depois amadurecer aí, fazer um novo branding aí com uma coisa legal, acho que pode ser válido sim. Vai. Vamos pensar, eu jogo a sementinha. Sabe por quê? Porque depois que você tem um nome forte, que vocês pensarem um produto forte, vocês têm o nome que vai ser da solução. Então, plataforma tem um nome. As plataformas têm um nome, né? A gente estava falando da Oracle, a gente está falando. Todo mundo gosta de dar um nome para o sistema, como se fosse um filhinho. Beleza. Mas além da solução ter um nome, o que gera uma marca, você também vai ter a startup. A startup vai ter um nome, vai ter uma marca. E marcas em inglês, nomes muito conhecidos, eles não são passíveis de serem protegidos. Se você quiser registrar o nome saúde, você não vai poder registrar saúde no INPI. Por quê? Porque saúde já foi registrado pela Saúde Bradesco lá em 1900 e caixa prego. Então, nomes muito comuns, como Health Tech, já estão batidos e já foram colocados por alguém. Então, é interessante pensar no nome original, tanto para a solução, tá, gente? Isso que eu falo, quando a gente pensa uma coisa, a gente sempre vai pensar naquilo chegando para o usuário. Vai fazer depois, imagina uma campanha de marketing, imagina uma divulgação, imagina você negociando com o cliente. Esses nomes, eles trazem identidade. Tanto que o que a gente chama de marca é construído no mercado como identidade visual. Então, tem toda uma questão daquilo ir lá no futuro ser pensado. Então, pensem com carinho na questão do nome durante o próprio processo. A gente está falando do brainstorm, estamos falando aqui do design thinking, a gente poderia fazer um design thinking para a marca. O que vocês estão falando de mapa de empatia, a gente poderia fazer para a marca também. Mas é só para vocês entenderem que, primeiro, nessa construção da solução, a pessoa que vai se apropriar, ela tem que ter essa identidade, ela tem que reconhecer aquilo. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção. E o segundo ponto que eu chamaria a atenção é em cima da solução tecnológica, que aí vocês pensam uma solução em consultoria, uma solução que é uma consultoria em gestão hospitalar. Eu queria também desbravar um pouquinho isso, tá? E até tenho oportunidades, e tem mais de um grupo falando sobre aplicativos em saúde, nós temos mais de um grupo. Eu vou deixar aqui um convite para vocês, no nosso próximo encontro, se vocês tiverem interesse, a gente pode trazer um parceiro que é um grupo hospitalar, né, que pode vir conversar com a gente. E aí sim, vocês poderem também, eu gostaria de, no final, vamos convidar esse pessoal para vir assistir às apresentações de pitch, porque é justamente grupos de empresários na área de saúde, e seria legal, assim, a gente poder mostrar. Então, fica aqui também o desafio, né, o convite para vocês, da gente trazer essa galera de rede hospitalar que tem dores parecidas. Mas aí, à medida que vocês estão prototipando, eu precisava entender um pouquinho mais, a gente faz essa ponte. Fala, Eliel. Oi, professora, tudo bem? Me escuta? Uhum. Sim. Legal. Boa noite a todos, né? Aproveitando também esse momento que a gente estava falando um pouco sobre a construção da brand, né, e da identidade visual, nós estávamos falando um pouco no grupo, né, sobre essa questão da lapidação do nome, né, e surgiu uma inspiração, né, para uma redução desse nome, né? Não tem nada ainda definido, né? Mas foi um insight, né? Diante desse primeiro contato aqui também que a gente teve nesse momento que estamos tendo agora, né? E surgiu a ideia de a gente tentar trabalhar um pouco com o Tech Health, né? A Camila ainda até trouxe a questão desse duplo H no final, né?
E aí, com isso, né, isso já pingou aqui diretamente em São Paulo, né? Então, o H também relacionado com a questão do health, de saúde, inglês, né? A questão também que a gente ficou pensando sobre a primeira sigla, né, ali da marca HP, né, baseado no sobrenome de um dos estudiosos ali da Universidade de Stanford, que é o Bill Hewlett, né, um dos fundadores da HP. E aí a gente foi pesquisar um pouquinho sobre a história da HP, né? E ela surgiu no Vale do Silício, né? E hoje a gente tem, né, essa metáfora que o campus Engenheiro Paulo Frontin é o Vale do Silício, né? Aí dos Institutos Federais do Rio de Janeiro. Então, talvez pode surgir, né, esse tributo, né, a esse nome por conta disso, fazendo essa homenagem também à instituição, né, que também tem dado essa oportunidade para nós, mas também considerando essa questão de pensar um pouquinho, né, nesses conceitos voltado à área da informática também, né, então começar ali desde do início também abarcando todos esses conceitos, né, então foi um insight que surgiu agora aqui no grupo, né, e a gente vai tentar fazer mais algumas calls, né, levar para o grupo também, né, para a gente realmente tentar fazer essa construção e aí até o final, no dia do pitch, a gente poder ter esse conceito construído aí da história e da nossa brand. Obrigado. Legal. Isso que você falou, ele é muito interessante. Todo mundo gosta de saber que a empresa tem uma marca que ela se identifica e ela conta uma história, seja a história de quem fundou, a história das pessoas. Eu botei aqui no chat, né, o site desse nosso parceiro, que é a Oncomed. Depois, se vocês quiserem ver, é bem nessa história, né? Você está agora numa tendência, e eu falo isso para os outros grupos que também estão pensando na área da saúde, que nós temos vários, nessa turma é interessante, Ricardo, tem vários pensando soluções em saúde, eu achei muito legal, e aí é por isso que eu venho conversando com essa Oncomed, para eles estarem depois ouvindo as soluções, porque eles também têm demandas, né? E uma das coisas que eu fiquei aqui no grupo de vocês é a ideia de vocês trazerem um hub de produtos digitais. Isso já é um universo. Aí você trazer uma consultoria em gestão hospitalar para processos administrativos. Entendeu? Então, vocês têm uma noção. Então, qual a dor e como que vocês vão montar, como isso seria um produto, vamos dizer assim, um produto viável, né? Depois a gente, claro que isso é um exercício de disciplina, tá, gente? Não se preocupem que a gente tem noção que isso, mas se vocês tiverem interesse, isso pode até com os nossos parceiros, ter uma prototipagem mesmo na vida real, né? A gente vê como é que é, porque gestão hospitalar não é um negócio trivial. Não sei se algum de vocês trabalha em hospital, mas é uma das coisas que se propõe. E vários outros estão propondo soluções tecnológicas para dar agilidade, tratamento de dados, da otimização. Então, todos estão muito na tendência de gestão de informação, construção de informação em conhecimento, quer dizer, você pega a informação e trata o dado de forma que ele faça sentido e ajuste na tomada de decisões. Então, existe, claro, uma aplicação tecnológica de desenvolvimento do software, mas muito na experiência do usuário. Vocês têm, assim, tem que entender aquilo ali funcionando para a pessoa que está no olho do furacão, que aí realmente você vai ver o olhar de quem é profissional da área. Agora levantou Eliel e Cristiane. Quem levantou primeiro eu já não lembro. Eliel, você terminou? Ou Cristiane, quer falar? Se quiser falar, amigo, depois eu complemento. Pode falar. Isso é bem rapidinho também. E outra questão também é que hoje, dia 18 de outubro, né, é considerado o Dia do Médico, né? Então, a gente gostaria também de tentar, né, trazer esse trabalho, né, mostrando a importância
de como é importante fazer essa gestão hospitalar, né? Inclusive, eu, na prática, tive uma experiência que eu até compartilhei no grupo, né? E aí, após isso, acabei percebendo ainda mais a necessidade e a importância de a gente estar fazendo o desenvolvimento desse trabalho, né? Eu fui com a minha noiva no UPA, né? E quando ela entrou, né, o médico deixou a porta mais ou menos aberta ali, e assim, todo mundo vendo a questão do atendimento, né? E aí isso me chamou muita atenção, né? Eu cheguei até a perguntar para ela, né, o porquê a porta estava aberta, né? Porque o costume é você entrar no consultório e fechar a porta, né? E aí a resposta foi que era para demonstrar para a população e para a sociedade, né, que como que estava sendo feito a questão da avaliação dos médicos, né, e como que eles estavam trabalhando ali, né? Parece que hoje tem uma discussão, um boato muito grande aí dentro dessa questão da saúde, né, sobre a questão de qualidade em função a atendimentos, né, em função de como que os médicos estão fazendo a prática da medicina, né, dentro dos consultórios no Brasil. Então, nasce essa importância e a gente vai tentar trazer de alguma forma, né, um pouco dessa dor, né, e quem sabe, né, com a nossa solução a gente conseguir tentar sanar um pouquinho aí dos problemas diante dessas situações, né? A gente sabe que é um poço aí de problemas, de dores, mas, né, se a gente puder contribuir um pouquinho já vai ser bem legal. Cris, vai lá. Não, só complementando um pouquinho, né? Essa ideia surgiu principalmente nesse intuito de, às vezes a gente pensa numa baita tecnologia para mudar alguma coisa, mas na verdade é um simples processo que você coloca na área para que as coisas rodem melhor. Eu falo isso porque recentemente eu ajudei um setor do hospital com a questão de gestão de banco de horas de colaboradores. Então, antes, como eles faziam? Um processo todo manual, eles imprimiam uma folha com a relação do nome das pessoas, e aí eles iam marcando. Ah, hoje a pessoa fez 1 hora de banco, hoje ela chegou 1 hora atrasada. E depois esse cálculo era feito todo manual. E isso você pode resolver com uma simples planilha do Excel. Só que aí a pessoa ela tem tanta expertise em assistência que aí às vezes ela acaba não tendo essa habilidade com tecnologia simples. Então, verdade. com uma simples planilha a gente já conseguiu resolver o processo dessa área. Aí, só compartilhando, né? Hoje eles vão lá, já coloca, a planilha calcula automaticamente. Então, assim, pensar mais também em processos, em ferramentas simples, o que a gente tem dentro de casa que a gente pode melhorar, e aí depois pensar em uma baita tecnologia. Muito bom, é isso aí mesmo. Às vezes soluções simples reduzem custo, aumentam a eficiência e deixa as pessoas dormirem mais tranquilas, né, Ricardo? Às vezes a solução deixa você dormir, liberou teu sono, despreocupou o empresário, isso também tem a saúde de quem trabalha, né? Patrícia, você lembra na TI, no evento da TI Rio, qual era a empresa do ramo médico que estava lá? O cara estava falando que ele trouxe uma pegada de inteligência artificial para esse mundo, né? E ele disse: a gente está investindo muito em IA dentro da área médica. Eu esqueci o nome da empresa. Tem que E blockchain, né? Isso. Blockchain também está chegando pesado. São 2 dicas que eu acho que seria interessante assim, pensar. A IA é uma ferramenta muito útil, tem muita gente desenvolvendo, mas não é só por isso, é que ela consegue também começar a desenvolver resultados a partir dos dados, né? E ela também consegue fazer um ganho de tempo para o profissional.
Então, eles estão trabalhando isso e a blockchain para segurança de dados, que também é outra pegada com relação à LGPD e os dados sensíveis na área da saúde. Hoje, um dos grandes que a gente viu lá no evento, Ricardo, eu lembro muito, na área da saúde, blockchain tem sido usado por conta da questão da segurança, né? A empresa que eu trabalho, ela busca, no futuro próximo, todas as ordens de compras e contratos ser com tecnologia blockchain. Eu vou te falar, Antônio, isso cresceu muito. Em um ano, a gente não reconhece mais. É uma das coisas de fronteira que chegou e já é realidade. Blockchain está em tudo. Tudo que Sim. vocês pensarem, você pode aplicar o blockchain. Então, é uma das áreas que eu vejo de fronteira muito útil. E a saúde é muito importante. Eu não estou desmerecendo nossos sistemas, não, mas acho que os nossos sistemas vão migrar para um blockchain, para facilitar a entrega dos dados. É que Gente, uma plataforma que ela se autovalida, ela não tem intermediário, não tem... É totalmente robusto, né? Foge a todas as características e os furos que a gente tem nos outros processos. a gente pode, inclusive, Ricardo, chamar alguém de blockchain para dar uma palhinha para a gente, né? Trazer um especialista para vocês, para a gente fazer um pouco, porque da história à realidade tem muito desenvolvimento tecnológico, mas hoje é uma coisa mais fácil, né? Então a gente podia, porque hoje a gente tem material, mas o ideal seria a gente bater uma bola. Vamos pensar nisso, né, Ricardo? Trazer alguém, porque pode ser uma coisa inspiradora para o futuro. Mas eu vou aproveitar você, Antônio, vou fechar aqui com o pessoal, muito legal, o teu projeto aí, o CISME, você pode falar um pouquinho? Por que sistema de monitoramento, o CISME? A gente quer dar continuidade, assim, na realidade eu preciso fechar com o resto do nosso pessoal, que a gente não conseguiu se reunir ainda, tá? Mas a gente quer dar continuidade ao nosso primeiro trabalho, que é um sistema de monitoramento de doenças endêmicas, que foi assim que a gente começou. Então a gente queria dar continuidade até para não perder tudo que a gente fez, e a gente, conforme estava fazendo o nosso trabalho, a gente teve que manter o foco, porque a gente começou a abrir para tudo que era lado, né? Então a gente viu que era muito amplo, né? Mas seria para aqueles profissionais de controle de endemia, para o profissional de saúde, né? Não só para profissionais de saúde, mas para as entidades governamentais também, né? Vamos avaliar, tá? Eu acho que temos mais coisas, mas vou deixar você chegar com o grupo. Por favor. E aí vamos avaliar isso, sempre lembrando essa questão. Quando nós temos, e aí eu falo também para os outros, quando nós temos um tema como saúde pública, no Brasil, como a gente tem o SUS é um grande comprador de tecnologia para a saúde. E aí, mas o sistema, ele é um pouco mais complicado, né, em termos de gestão, governança, porque tem uma série que é o encadeamento público federal. A gente pode ajudar vocês a entender o que é um modelo de negócio B2G, né, Business for Government, B2G. E aí a gente pode pensar, mas o ideal seria você ver exatamente essa solução, como ela seria aplicada. Controle de endemias hoje já existe muita coisa que é feita. Se vocês conhecem os sistemas existentes, porque infelizmente no Brasil, os sistemas são criados, mas nem todo mundo aplica, nem todos os estados. Então, vou dar o exemplo do currículo Lattes, né? O currículo Lattes hoje é um sistema que está internacional, mas ele surgiu de um grupo de pesquisa que desenvolveu a plataforma, né? A mesma coisa, há várias outras soluções tecnológicas brasileiras que ninguém sabe que são brasileiras e que foram desenvolvidas aqui. Então, só fica a dica, tá? Perfeito. Porque o SUS já tem muita coisa, e se vocês forem, eu recomendo fortemente olhar o que existe, fazer uma pesquisa no que já existe, para vocês poderem pegar ideias,
sugestões. Inclusive, a gente pegou bastante coisa para o nosso primeiro trabalho direto da base do governo, né? Realmente tem muita coisa. Se você olhar o sistema, os últimos que eu vi, sistemas de monitoramento de endemias e regiões endêmicas já estava trabalhando com georreferenciamento, porque é um problema a tomada de decisão. Então, são muitas coisas, vocês vão ter que afinar e ver como seria esse modelo de negócio. Perfeito. Vou passar aqui, que a nossa hora está meio adiantada. Vou querer ouvir agora o grupo que eu tinha chamado o Gustavo, do grupo Governança e FRJ. Chegou mais alguém? Gustavo está podendo falar? Que ele está de... Acho que o Gustavo... Oi, professora, estou sozinho. Oi, Gustavo. Então, eu vi aqui que vocês estão com o desenvolvimento de um plano de continuidade de negócio para garantir recuperação rápida em caso de desastre, é uma ferramenta para desastre, né? O título aqui seria usando inteligência artificial, a startup seria Continuity Pro. Todo mundo gosta de nome em inglês, gente, isso dá um trava-língua danado. É uma base de conhecimento Writer Sonic, bot Sonic, usando inteligência artificial, e a ideia é reduzir os custos de retorno à normalidade, tendo uma pronta resposta na solução de um problema, né? Exatamente aí, explica um pouquinho para a gente que solução usando inteligência artificial para recuperação de desastres, exatamente o que vocês estão pensando? Eu vou falar que a ideia está sendo amadurecida aos poucos, tá? Antes, a gente iria prestar serviço de consultoria, mas depois de várias... E eu confesso que essas participações com os demais grupos só vão explodindo ideias, isso aí está sendo fantástico, essas trocas de ideias. E a gente pensou em aprimorar, não que não deixasse de ser uma consultoria, mas que a gente pudesse aplicar uma ferramenta, e nessa de pesquisa dessas ferramentas de inteligência artificial, muitas delas já estão oferecendo você criar a própria inteligência artificial. Uma delas foi dessa que ofereceu o desenvolvimento. Eu vi que a Google também tem algo similar para que você já possa construir uma base em cima da inteligência artificial dela, tá? E a ideia qual é? A gente passou pela pandemia e muitas empresas pararam o negócio. Não sabiam nem qual era a alternativa. Eu confesso que minha empresa parece que até tinha bola de cristal. 3 meses antes, ela já estava toda online. Então, assim, quando aconteceu o desastre, a empresa não parou. Então, foi algo assim inimaginável. Óbvio que o custo da tecnologia que foi envolvida é de uma empresa de grande porte. Mas a ideia é a gente criar um senso crítico dentro da ferramenta, elaborar um questionário a partir das informações que a pessoa vai imputando. E ali ela vai criticar se a pessoa está tendo a visibilidade do que ela tem que fazer para garantir a continuidade, que o negócio dela não interrompa ou que interrompa pelo menor prazo. A gente está tentando elaborar algo nesse sentido, tá? Por isso, Continuity Pro. Perdão? Por isso que a ideia é o Continuity Pro. A startup. É continuidade do negócio. Entendi. Mas eu confesso que depois que você foi comentar aí, eu acho que tentar simplificar o nome, eu já estava até pensando em outra coisa aqui, mas assim, a gente não está fechado também, tá? Mas a gente está querendo amadurecer nesse sentido. Eu espero influenciar vocês para pensar nomes, realmente, a gente inovar no nome. Mas, Gustavo, aproveitando esse teu gancho, eu queria fazer também uma colocação para todos, tá? O que no modelo de negócio, eu e o Ricardo, a gente pensa? Você pode fazer uma solução que é um serviço, ou você pode pensar numa solução que é um produto.
Isso é totalmente diferente, mas que podemos ter soluções integradas no mesmo problema, tá? O que eu quero dizer com isso? Fazer o aplicativo, fazer a ferramenta tecnológica, lembrem, ferramentas tecnológicas, aplicativo, plataforma, jogo, são acessórios. Muitas vezes o cliente, só com aquilo, resolve o problema. Você vende por uma assinatura o software. Vamos falar aqui do Windows, por exemplo. Sim. Mas tem outras soluções que, no nível que hoje o mercado está pedindo, não é só a solução, a pessoa precisa do serviço. O que é o serviço? Aí vocês falam consultoria, atendimento. Hoje tem muitos modelos de negócio onde a ferramenta existe, mas a empresa capitaliza com o serviço, sim, usando a própria ferramenta. Sim, ela vai ser de uma tal maneira, professora, que ela vai trazer a crítica da pessoa ao negócio. A gente pensou até naquela figura, quando o Ricardo comentou, da parceria com o Sebrae. Então, eu vou tentar limitar aqui um pouco o nicho que a gente vai atacar. O que eu estou querendo falar, um pequeno empresário, eu quero abrir uma loja de rações em tal localidade, ou seja, ele já vai fazer uma crítica. Olha, você quer criar em tal localidade, tal ponto. Primeiro, olha só a concorrência em volta. Então, você já tem um nicho de concorrente. Então, assim, ele já vai ter que ter o quê? Uma crítica do preço que vai trabalhar. Quais são os pontos que podem impactar, paralisar a minha atividade? Ou seja, o fornecimento, da onde eu tenho fornecimento, algo que critique, venha trazer a crítica, e, ao mesmo tempo, a gente pode estabelecer essas outras parcerias, disponibilizar outros canais de fornecedores, disponibilizar um catálogo que ele possa... Ou seja, ele permite... A ideia é isso aí, cresce demais, entendeu, professor? Mas ele não se limitaria. Então, é algo que a gente pode fazer numa plataforma, que pode ser assim, a gente pode até ser de forma gratuita, e o ganho vai ser com esses negócios finalizados em parceria. A propaganda é algo que a gente pode fazer sem cobrar. Então, assim, e utilizando os meios de inteligência artificial. Eu não sei o tamanho da potencialidade disso, mas é muito abrangente. Então, assim, por estar muito grande, a gente está tentando botar um pouco mais de pé no chão para tentar apresentar um projeto. Ele abre um leque muito grande de oportunidades. E a gente acredita que isso possa ser aplicado realmente, e assim, com um foco até essa parceria do Sebrae para explodir, entendeu? Mas existe um foco. Caminho, assim. Eu acho que vocês podem até trabalhar. A ideia de parcerias e fornecedores hoje é um risco. Você está pegando a mente do gestão de projetos, né? O que mais é coração no PDCA de uma gestão de projetos, da melhoria contínua, é sempre balizar o risco e o que eu faço para minimizar os riscos, inclusive a roda do aprendizado. Se você pegar essa ideia da ferramenta, pensar num PDCA em soluções contínuas, você está num caminho de mercado, eu acho legal. Mas hoje, fornecedores e parcerias, eles fornecem ativos complementares à empresa. Até a lista de fornecedores virou ativo. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós fizemos, uma aluna minha no período passado, se eu não me engano, acho que foi. Ela fez um projeto de TCC, foi justamente avaliar o peso dos ativos de propriedade intelectual em empresas de tecnologia que estão na B3, né, que estão lá vendendo ações na Bolsa de Valores. Quando ela pegou no balanço, ela é de contabilidade, foi pegar lá, analisar o balanço do que as empresas davam para a B3, que dizia como ativos e o valor dos ativos. Claro que todas as empresas de tecnologia que trabalhavam com software e prestavam serviços, né, você pega uma TOTS, é claro que os ativos de propriedade intelectual têm um grande peso no balanço do negócio.
Mas o interessante é que para todas as empresas, foi uma coisa impressionante, a maioria delas entende lista de fornecedores como um ativo intangível. Então, isso quebra, porque a literatura científica, acadêmica, chama ativos complementares. Você pode ter os ativos que você tem de um negócio, né? Quem é de empresa sabe, você compra um carro, você tem a sede, você compra uma garrafa, você tem os ativos físicos, né? Número de computadores, eu tenho ali, mas existem os ativos intangíveis, que é a marca da empresa, que é a patente, que é a proteção do software, são ativos também, mas eles entram no balanço comercial, você vai contabilizar. Então, se você vende hoje um carro, amanhã você pode vender uma patente, você pode vender uma marca, você pode fazer uma licença de um software. Então, tudo isso entra no patrimônio, isso é que eu queria chamar a atenção, tudo isso é patrimônio. Mas na hora de você pegar o modelo de negócio, o que muitas vezes você acha que é patrimônio, não é ativo complementar. E as empresas entendem, para vocês verem o peso do que você está entendendo, Gustavo, o peso de os fornecedores para um modelo de negócio. Às vezes ele é o ouro que você tem, o teu fornecedor é o teu ouro. Sim. Então, se você trabalhar na ideia de que para um negócio a gestão de fornecedores e de parcerias é encarado pelo empresário como um ativo, embora não seja na teoria, mas na prática ele vai ter que trabalhar isso de forma estratégica. E como melhorar meus fornecedores, como atuar em cima dos meus parceiros, o que a gente chama de inovação e gestão. Eu lembrei daquela questão dos respiradores. No final, quem era o único país que fornecia respiradores para o mundo? Não foi? Foi isso aí, não é? E aí você vê que um simples trabalho, a GM, ela disponibilizou os engenheiros dela para que pudessem fazer a manutenção dos aparelhos. Para você ver uma coisa que é tão importante, que poderia estar sendo realizada, que é a manutenção preventiva e garantindo aí a continuidade do serviço, e aí não, é tratado com obsolescência, descartado e sempre comprado novamente. Aí vai até para a questão lá da saúde lá. Então, assim, para você ver como é que ele pode abrir um leque tão grande. Pode. Mas, assim, a gente não sabe também a capacidade, aí a gente está se defrontando com esse conhecimento de criar junto à inteligência artificial. Óbvio, mas a gente pode usar até mais de uma inteligência para fazer uma lógica das possibilidades, sugestões. Mais de uma inteligência chegou à mesma conclusão, dá percentuais para que possa dar um caminho norte para a pessoa que está fazendo isso. Mas excelente, professor. A gente só e aí você viu, você tem a ferramenta, mas você tem que modelar também como você usaria essa ferramenta com essa proposta. E então, a gente vê... fazer esse questionário, como é que a gente... Isso. Aí que está o ponto. Essa ferramenta ela pode partir dessas perguntas-chave, que é o que a gente tem que elaborar para ser assertivo nesse PDCA aí. Às vezes não a ferramenta, Gustavo. É isso que eu queria que vocês pensassem. Não a ferramenta, as perguntas. A ferramenta é uma ferramenta, mas o core é o serviço. Sim. Como que você faz isso? Porque a ferramenta ela vai responder a uma programação de comandos, mas o core é a metodologia do serviço. Como é que você faz a ferramenta de inteligência artificial? Ela segue a ordem da programação, da conexão neural, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, pensem nisso, que nem tudo é a ferramenta tecnológica, às vezes é o modelo do serviço. E aí, por isso, na hora que vocês forem fazer, como os demais aí, o mapa de empatia, muitas vezes são as conexões. Onde estão as dores dessas conexões? Se você pensar esses exemplos que você deu, é inovação aberta, né? Entendeu? Você não tem só academia e empresa, você tem empresa com fornecedor, o fornecedor pode trazer soluções para o negócio, o fornecedor pode hoje fazer uma coisa com você, outra. Então, quais são as maleabilidades, a visão que você pode de incrementar no negócio?
Isso pode gerar um serviço de consultoria, onde a ferramenta vai ser uma base. Sim, sim. A ideia realmente era esse ganho, a prestação de serviço, consultoria, e a gente tentou agilizar, acabou que a gente deu essa guinada aí para fazer uma ferramenta, mas não que a gente não deixasse de Não prestar te esse impede. atendimento. Sim, perfeito. E uma sugestão que eu ia dar é você usa no Mindset o Sebrae. O Sebrae é um excelente, né, Ricardo? Tem alguma sugestão? Acho que o Sebrae é tão carente aí de ferramentas. A gente consegue fazer até a ponte com eles, se for o caso. É esse o caminho E mesmo. O Ricardo já deixou essa deixa desde o semestre passado. A gente ficou com essa pulga atrás da orelha, então a gente está querendo ir nesse caminho aí, até pelo que o Sebrae já presta de serviço hoje. Sim, eu posso trazer até o Jorginho, o Luiz Felipe, para essa reunião, na hora da apresentação de um protótipo e tal. Isso aí é tranquilo. São parceiros nossos de 3 dias, né? Que eles atendem a região aqui. Eles vão ficar felizes da vida da gente ter lembrado deles. Muito legal. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Anotei aqui e a gente está tentando, a gente vai amadurecendo esses pontos aí. Beleza, gente. Ricardo, já são 9 horas. A gente pode ficar mais uns 10 minutinhos? Ou vocês estão... Beleza. Nós temos aqui alguns grupos que o pessoal foi chegando. Eu queria perguntar agora, nós temos o grupo da equipe Quartzo, né? Tá o Fábio e a Simara, também a Coiotec tá a Lívia, chegou também o Carlos do grupo 7. São 3, aí a gente pode fazer um resumão. Mas a equipe Quartzo tá aí? Fábio, Simara? Oi, tô sim. Boa Show, noite. Simara. Tudo bem? Tudo bem. Aqui a gente não tem muito, não. Vocês colocaram um projeto em IoT para portaria eletrônica? A gente tinha colocado inicialmente esse projeto, né? Que seria que foi o nosso primeiro projeto. Sendo que eu vou mudar, Beleza. que a gente já discutiu essa semana e provavelmente a gente também vai migrar para a área da saúde. Legal. Só para ficar diferente aí da galera. Não, eu acho ótimo. A saúde está precisando de muitos projetos mesmo. Então, Simara, a mesma coisa, a gente conversa mais na próxima. Tá. Vou passar aqui, Lívia do Coiotec. A gente também está na fase de entrevista e amanhã a gente vai alinhar com o grupo aí. E a gente está falando um pouco porque eu vou trazer mais informação na próxima semana, mais relevante, tá? Show de bola. Isso é fundamental. Quando vocês pensarem o escopo, e aí, galera, pensem, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma consultoria, aí é um modelo e pode ainda ser combinado, tá? Não tem assim, é um padrão. O que eu gosto disso é que nunca um projeto é igual ao outro, né, Ricardo? A gente já teve de projeto de futebol até eventos, né? A gente já tem de tudo. A gente pega de tudo um pouco. Muita coisa bacana, né? Lívia do Coiotec, tá aí? Hein, Lívia? Tá nos ouvindo? Deixa eu ver, então... Tá, então eu vou só... O último é o 7, Carlos Henrique, tá aí? Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Carlos. E aí? Grupo 7, ainda definiu? Ainda tá para definir? Pensou em alguma coisa? A gente já pensou numa ideia, né? E a gente cada um teve uma reunião semana passada, e cada um membro do grupo a gente conseguiu reduzir para um determinado caminho, né, na área de fomentar o turismo na região, né, no intuito de facilitar para quem for visitar.
tá? Aí cada um deu uma ideia de, eu cheguei na cidade por exemplo, na FRJ, Paula de Fronten, e eu quero saber aonde que tem os restaurantes, aonde que tem um bar, aonde que tem um hotel, como é que eu chego lá, né? Qual é o serviço que tem, né, nesse local, né? E aí a questão é mais decidir o escopo, qual nível de tecnologia a gente vai ter. Vamos fazer um folheto virtual que orienta o caminho, vamos chegar ao nível de ele conseguir solicitar um serviço e pagar pelo aplicativo, né? Aí esse tipo de caminho, cada um teve um pensamento, uma ideia, né? A gente vai ir reunindo, anotar num documento para marcar uma segunda reunião, né? É uma divergência, né? Está criando uma divergência de criação de ideias para depois a gente convergir para qual a gente vai escolher. Show. Ricardo. Nós tivemos um trabalho, não sei se você lembra do Giovanni, Patrícia, que era um aplicativo, usava Beagle, né? Ele pegava um raio, só para você ter uma ideia, né? Ele botava um dispositivo, assim, acho que é Beagle o nome dele, eu não lembro como é que é. Ele colocava em um estabelecimento, ele pegava uma área. E aí, quando uma pessoa cadastrada no aplicativo passasse, tá? Ele poderia, por exemplo, receber uma série de campanhas, né? Desconto naquele estabelecimento que ele estava passando. Tipo uma antena, né? Só que era um dispositivo. Tem uma antena, ele passou por aquele raio ali, captou, jogou no aplicativo que ele está passando, e aí aquelas lojas, ou aqueles estabelecimentos tinham uma ação. Foi um projeto bem bacana e ele fez para engenheiro Paulo Chanten, tá? E vendeu em São Paulo, só para você ter uma ideia. A gente também teve o trabalho da Francine, né, que fez um mapeamento de muitos, né, de várias regiões aqui, vários pontos turísticos, não foi? A Francine fez uma avaliação de 3 municípios com vários pontos turísticos, as áreas, o que tem, e desenvolveu um canal no YouTube para fazer a divulgação de rotas turísticas, sabe? De repente você podia dar uma olhada nesses outros trabalhos também. Eu até olhei concorrente, né, aplicativos, né, do que tem hoje, aí ainda do que a gente pensou no core na nossa ideia não tem, né, principalmente para regiões sem ser os altos centros turísticos, né, isso aí já tem mapeado, entendeu? Mas no nosso caso, até por minha experiência já em casamento no interior, de viajar para o interior, para os municípios mais internos, é bem precário de informação realmente, né, por exemplo, para eu descobrir, eu sou cadeirante, para descobrir um hotel minimamente acessível, só indo no local, nem pelo amor de Deus, né? Entendeu? É bem ruim. Então, por exemplo, numa região inóspita assim, pode falar que tem uma região que não tem muita eletricidade, mas o celular a pessoa tem, né? Então, por exemplo, a ideia é que o aplicativo, vou lá, a gente vai ter que fazer um onboard de ir na região, ver quais estabelecimentos querem se cadastrar, né, imputar os dados, aí beleza. Nosso aplicativo já tem informação. É algo que não tem nos outros, né? E aí fica algo bem customizado para cada região que quiser utilizar o aplicativo. É mais ou menos o conceito principal. Agora é mais a dúvida de qual profundidade de automação, de serviço, né, a gente vai ter nessa ideia. Não, mas é interessante você ver esses trabalhos e fazer um bom mapa da região, porque quando o pessoal estuda rotas, estuda os empreendedores, estuda os restaurantes e faz um mapa, a região está com muito foco em desenvolvimento turístico, além de ser belíssima, né? A ideia é movimentar a economia local. É um serviço B2B, né? Então, é meio complicado você ter realmente a adesão das pessoas. Muitos chegam ali, fornecem, oferecem. Então, para a sua solução, você pegar, né? Você teria que fazer esse mapa de empatia de forma bem, como diria, né? Para entender bem a dor de quem está vivendo. Você é um exemplo de cliente, né? E aí você tem uma dor como cliente. A questão é que você, na verdade, o aplicativo ou a solução tecnológica
não é direto para o consumidor. O teu cliente é o outro empresário, né? É aquele empresário que vai vender o serviço. Então, você vai depender de um terceiro. Quando a gente depende, gente, isso eu falo para todo mundo, né? O mapa de empatia é muito importante, mas às vezes você fazer um mapa de empatia com aquele que quer comprar o serviço, o cliente final, ele é interessante, mas vocês não podem desconectar, isso é coisa que a gente falou aqui, dos fornecedores, dos intermediários, que são aí os parceiros. Por quê? Porque esses são clientes intermediários também. Eles não são cliente final, mas eles são os teus clientes intermediários. Que aí, no caso, num B2B, né, um B2B2C, você vai ter que passar nessa relação, e muitas vezes não é contratual, mas precisa. Então, como seria montar um negócio em que você tem uma dependência de terceiros? Pensa nisso, tá? Que aí, quando vocês forem fazer o teu mapa de empatia, você vê a dor, pensar nesses Como a dois gente tem clientes. várias linhas, né, de Talvez aí raciocínio, né, vocês talvez encontrem... levar essas linhas para quem vai ser a nosso B2B, ver qual que adere mais a eles, né? A gente escolher. Não o B2C, né? Mas mais o B2B. É algo que eu pensei, entendeu? Façam algo mais básico, que aí a região no interior, que não, sei lá, não tem tanta experiência com tecnologia, vai ter que aprender muito, ou não tem mesmo, né? Essa capacidade, não quer aprender. Né? Do jeito mais simples possível, que eu vou ter o serviço que eu quero, a informação que eu quero, e o negócio vai querer aderir. Entendeu? Carlos, sim, eu lembrei agora uma coisa que eu acho que é até o momento, né? Pro teu projeto, se quiser, eu tenho duas pessoas que podem até você fazer um diálogo com eles, que é o Rodrigo, que é o secretário, é um menino que foi aluno do... Hoje ele é o secretário de turismo do município, engenheiro Paulo Fontaine, menino bom. Ele foi ex-aluno nosso em Paracambi, Patrícia. É E o verdade. secretário dele. São dois meninos novos, né, que estão fazendo um trabalho legal. Pô, de repente, você ouvir as dores desse cara, né, marca um meet com eles, fala, ó, quero conversar com vocês, eu faço meio campo, é uma meninada assim que está com sangue nos olhos para soluções. Quem sabe você não traz aí uma solução bem bacana e você vai estar dialogando com, espera-se, né, que um secretário de educação, tá, assim, é um menino bom, tal, ele possa te apresentar todas essas dores. Tá? Se quiser, me manda um zap, que eu aviso a ele, já manda um zap para ele e fala, ó, vai entrar em contato contigo aí um aluno nosso da pós, vai desenvolver uma solução, né? Assim, assim, assado, tem uma pegada de turismo. E você não pode dizer não para a gente. Tá? Então, e ele não vai dizer não, vai dizer sim, e você vai ter aí alguém com uma dor local. Beleza, pode ser. A gente vai, essa semana, consegue marcar uma outra reunião para a gente ver se a gente converge um pouquinho mais as opções de ideia para chegar com mais embasado, né? Para mostrar a solução pro secretário, entendeu? Não, você não vai trazer a solução, não. Você vai mapear a dor. Mapeador, Pode mapeador. apresentar a solução. Mas aí até na disciplina falar, vai saber qual é a dor primeiro para saber o que eu vou atacar? Tu vai entender a dor deles. Né? Qual a dor desse pessoal, né? Dessas pessoas, em relação ao turismo local? É isso. E aí você pode ouvir, assim, é legal você trazer essa pegada, né? Que você traz aí da acessibilidade, isso é muito bacana, né? E também ouvir essas pessoas que vão trazer muita dor para você, cara. Sim. É só falar assim, que naipe eu quero. Amanhã mesmo eu faço contato com ele e coloco vocês juntos aí, vocês vão dialogar. Beleza. Tá? Tá bom. Vou te mandar mensagem aí. Show.
Gente, é muito importante, a gente pode abrir essas parcerias, tá? E eu acho que tanto o contato do Sebrae, para quem quiser conversar, da Uncomédia, a gente também pode conseguir também essa questão das secretarias, porque é muito importante esse momento do mapa de empatia e entender a dor. E o cliente que vai ser, pô, imagina você trazer uma solução ouvindo alguém que pode escalar. Existe esse conceito de eu trazer a solução tecnológica, de eu agregar um serviço com uma solução boa, sim, mas como eu vou depois, tendo a solução, montando a startup, posso projetar a escalabilidade disso. Lembra que a gente conversou sobre a questão de startup, montar o negócio? A própria modelagem que nós estamos fazendo aqui, vocês vão ver, vai numa crescente. Quando vocês fizerem a matriz de Pug, chegarem pensar a solução, é muito importante estar balizado na importância de que isso, se eu quero que ela vire uma coisa sustentável, mesmo que fosse uma questão, uma solução gratuita, tá? Não tem, é o mesmo raciocínio. Eu tenho que pensar como é que eu dou a escalabilidade. Então, ouvir um parceiro, ouvir alguém como o Sebrae, que pode escalar, ou que pode ouvir a Oncomédia, ou um hospital, ouvir um profissional, por isso que é muito importante. Ó, se vocês quiserem fazer para a região aqui, eu consigo um de cada cidade para daqui da Paulo de Chonten, Partido Alferes, Areal, né? Mendes, a gente faz um contato e puxa um de cada um para falar contigo. É só você. Dinheiro a gente está no caminho. Contato a gente tem muito. Um dia a gente vai ter os dois, né? Vamos chegar lá. Simário, o que você quis colocar aqui? Zap da prova? Não entendi. Fazer o zap da professora. É isso? Que é o zap da prova ou é da professora? É da professora, foi o corretor aqui, que eu escrevi com o dedo só, desculpa. Não, beleza, é porque tem ali no grupo, eu estou no grupo do... Tá, eu nem Vou me botar liguei. aqui, tá? Tá bom, obrigada. Botei aqui o telefone, eu tenho o zap, sim. E é um zap que tem muita mensagem lá, tá? Então tenha paciência. Mas como o Ricardo falou, botando lá no grupo também, a gente consegue também fazer. É só porque essa reunião hoje era para dar essa luz. Eu acho que a dúvida de um ajudou no trabalho do outro, e aí a gente vai construindo. Fechamos essa primeira etapa e pensem na dor, no problema. Vivendo muito o problema, a dor, vocês vão trabalhar para trazer a solução que vista aquela dor. Se a solução for muito boa, você tem uma chance, não significa certo, mas uma chance de escalar e de prototipar algo que venha a sair do papel. É uma exigência? Óbvio que não. Não é necessário. Mas a gente quer, como eu falei nas primeiros encontros, a gente quer que vocês raciocinem com aquela metodologia startup orientada. Então, a gente vai levar pensando assim, pô, vamos construir nessas mentorias algo que seja viável de sair do papel. Como é que a gente faz? Então, essas metodologias, elas vão ajudar vocês a construção mental. Eu vou começar a pensar aquilo. Então, se eu entendo a dor e eu busco uma solução, quando vocês chegarem na matriz de Pug, vai fazer todo sentido. E aí, depois, com o core, a gente vai entender melhor qual vai ser a proposta de valor, quais serão as parcerias, os custos, porque tem muito caminho ainda pela frente. Não se preocupem que dá. E eu acho que a gente vai ter que marcar alguns outros encontros. Para nós não é problema, qualquer coisa depois, se precisar de mais prazo, a gente dá um jeitinho. Mas eu acho que tá bom por hoje, né, povo? Passamos aí 10 minutinhos, 18 minutos. Falando em prazo aí, ô, Ricardo, o trabalho do dia 24 aí, postergou já ou não? O individual. Tem que entregar agora, dia 20. O que vocês querem? Só falar aí que eu mudo agora. Puder mudar para semana que vem, ou daqui a 2 semanas.
É que eu voltei agora, né, de licença paternidade. Então, tô meio atrasado. Parabéns, parabéns. Porra, então 2 semanas para você que foi pai agora, amigo. Isso aí. Em sua homenagem, Ah, neném que obrigado. nasceu aí. É menino ou menina? Menina, Luana. Oh, que legal. Qual o nome dela? Parabéns. Luana. Luana, pô, que seja bem-vinda, Luana. Ela ganhou Seja até 2 semanas bem-vinda. de todo mundo. A menina já começou ajudando todo mundo, viu que coisa boa? O Knaip, só para relembrar também que o pessoal até questionou lá no grupo, tem a data lá que está de 2022 do mapa Não dá mais em não, porque eu já alterei. Canvas. Ah, beleza, então. Mas só não estava era... no cabeçalho, tá? A data embaixo estava 24/10 certinho. Mas eu vou botar para 2 semanas aí todas as atividades. Oh, show de bola. Tá bom, então. Valeu, E a gente pessoal. vai falando. Valeu, pessoal. Obrigada aí. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.